O presidente Trump e os outros 31 membros da OTAN ainda estão reunidos em Ankara, na Turquia, tentando definir o melhor caminho para a aliança. Estão tentando entender, afinal, o que é que vai deixar o presidente Trump satisfeito. Será que ele ainda quer a Groenlândia? Será que ele ainda quer mais dinheiro dos aliados? Será que algum dia ele vai ficar satisfeito? Ou vai começar a retirar gente da aliança? Essas são algumas das grandes questões aqui. Mas o contexto de tudo isso e o tema que está por trás de qualquer conversa sobre a OTAN é que não dá para ir muito longe sem falar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esse é o pano de fundo constante e pode influenciar tudo o que acontecer por aqui. O Volodymyr Zelensky está sempre por perto, sempre aparecendo na frente das câmeras para garantir o seu espaço ao sol, mesmo que isso nem sempre seja algo positivo para a aliança. Se ele conseguir o que quer, cresce a possibilidade de um confronto. Não só entre a Ucrânia e a Rússia, mas entre a própria OTAN e a Rússia, entre as nações europeias, talvez até toda a aliança, dá para dizer assim. Mas a gente vem mostrando aqui no canal, nas últimas semanas, que muitos dos nossos convidados estão muito preocupados. Eu também estou muito preocupado com o tom dos comentários e da linguagem que vem de Moscou, cada vez mais agressivos, falando sobre possíveis ataques ao Ocidente como uma forma de restabelecer a dissuasão. Muita gente anda comentando se isso vai acontecer ou não, mas bem poucos falam sobre o que aconteceria se realmente acontecesse. Tem uma pessoa, no entanto, que pensou bastante sobre isso, e é o nosso convidado de hoje, alguém que você conhece muito bem, Steve Germany, ex-comodoro da Marinha Real Britânica, além de ser um autor muito prolífico e um ótimo analista. A gente fica muito feliz de ter você de volta aqui hoje. Aliás, você está com um novo projeto, porque lançou um Substack chamado More Gallows. Conta pra gente um pouco sobre o que é isso, Steve. Sim, claro, Daniel. Muito bom estar conversando agora. Então, o More Gallows é um Substack que tenta entrar nas ideias das pessoas. A ideia de realmente integrar economia, guerra, geopolítica e energia e entender como tudo isso se cruza. E eu uso a expressão usar a política e o poder de forma mais inteligente no século XXI, porque no Ocidente a gente não usa a força com sabedoria, não usa o poder de forma adequada. Um dos artigos sobre os quais você provavelmente vai querer falar é o mais recente, que se chama A Próxima Guerra com a Rússia. E o motivo de eu ter escrito esse texto, Dani, é que eu vinha ouvindo muita gente falando sobre ir à guerra com a Rússia, sobre estar pronta para lutar uma guerra com a Rússia, e por aí vai, no Ocidente. A gente fala muito disso, de aumentar o gasto em defesa em relação ao PIB, mas ninguém realmente fala sobre como seria essa guerra. E me pareceu que alguém precisava fazer a house. Então eu resolvi dar o primeiro passo. E se você quiser, posso te explicar as linhas do tempo e os principais conceitos do artigo. Sim, é exatamente isso que eu quero. Então, eu fiquei realmente grato por ter você aqui hoje, especialmente porque ainda está acontecendo essa conferência da OTAN, e esse é meio que o pano de fundo de tudo. Sempre tem aquelas discussões sobre questões específicas da aliança, financiamento e esse tipo de coisa. Mas no fim das contas, tudo se resume a uma pergunta. Se você for chamado para cumprir sua principal função, que é defender a aliança, e possivelmente aplicar o artigo 5, o que acontece depois disso? Aonde isso nos levaria? E eu realmente quero falar sobre isso. Deixa eu contextualizar um pouco para explicar por que eu acho que essa conversa de hoje e o seu artigo são extremamente oportunos. Uma das coisas que foram discutidas ontem foi que o presidente Trump, durante uma das coletivas de imprensa dele, foi questionado sobre esse assunto, sobre o que exatamente ele está tentando fazer para ajudar o lado da Ucrânia. Para onde isso está indo? A capacidade da Ucrânia de atingir alvos bem dentro da Rússia e realizar ataques. Eu acho que esse é um dos fatores que mudaram nessa guerra nos últimos meses. Mostra que os russos estão tendo mais dificuldade para defender o próprio espaço aéreo.
E o que a gente espera que isso signifique é que agora pode-se abrir um espaço para negociar o fim dessa guerra. É uma escalada, sim, mas também é uma escalada que pode ajudar a levar ao fim do conflito. Certo, então, você ouviu o próprio presidente Trump dizendo isso ali no final. Enquanto o Marco Rubio falava, e eu ia justamente te perguntar sobre isso, porque existe essa ideia de que ao fazer todos esses ataques dentro do território russo, isso poderia levar a Rússia a mudar seus termos e dizer, tudo bem, vamos aceitar algo menor. Eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Mas naquela parte final, o Trump disse que é uma escalada, palavras dele, que é algo que está acontecendo agora. E há muita gente do lado russo que não gosta nada de ser pressionada desse jeito. E eles estão pensando, quer escalar? Então, vamos escalar na sua cabeça. Então, qual é a sua preocupação sobre como isso está sendo recebido do lado russo? Vamos olhar primeiro para duas áreas. Primeiro, o ponto do Marco Rubio. Essa pressão com os ataques em Omsk, Belgorod, todos esses lugares diferentes do lado russo, e alguns perto de São Petersburgo, Damasco e por aí vai. Será que tudo isso vai colocar pressão suficiente para fazer a Rússia dizer, tá bom, a gente aceita menos do que aqueles termos de junho de 2024? É isso. É uma conversa fascinante, Dani. O Rubio, e por consequência o Trump, cometeram um erro fundamental de julgamento. E é um erro sobre o qual eu falo logo no começo do artigo, Dani. Porque o que eu digo ali é o seguinte, eu começo com uma citação, não vou recitar inteira, mas é de um dos maiores filósofos da guerra, o general Karl von Clausewitz. Ele diz, basicamente, que o julgamento mais importante que qualquer militar ou político precisa fazer antes de entrar numa guerra é entender a natureza dessa guerra. E o que a gente ouviu do Rubio mostra que ele não entende essa natureza. O que eu quero dizer é que a Rússia, na verdade, está travando essa guerra por motivos defensivos. Enquanto isso, pelo que eu vejo, o Rubio e, por consequência, o Trump partem do princípio de que essa é uma guerra sobre negociação. Uma guerra para subir degraus de escalada, para tentar trazer a Rússia de volta à mesa de negociações e encerrar o conflito. Isso é um erro fundamental de compreensão sobre a guerra. E foi exatamente esse tipo de erro que Clausewitz nos alertou para evitar lá atrás há muitos anos. Quer dizer, muitos anos mesmo. Acho que foi na década de 1830 que as obras dele da guerra foram publicadas. Mas esse erro básico é como um médico fazer um diagnóstico completamente errado do paciente. Então, o que a gente está tentando fazer, ou melhor, o que eles estão tentando fazer, é partir da ideia de que ao aumentar a pressão sobre a Rússia, eles vão conseguir mudar os termos da negociação. Só que do ponto de vista da Rússia, isso é uma guerra existencial pela própria sobrevivência do país. E há um bom motivo para pensar que realmente se trata disso. Figuras como Josep Borrell, o chefe de política externa da União Europeia, têm defendido que a Rússia deveria ser de fato desmembrada. E o que os russos devem pensar diante disso? É esse o contexto que eu explico no artigo, Dani. E depois eu chego à próxima conclusão. A ideia de que Putin e a Rússia vão esperar até 2030, até que o Ocidente esteja totalmente rearmado para só então reagir, é pura fantasia. E olha, vamos por partes aqui. O presidente Trump e o Rubio acham que isso é só uma campanha de pressão. É só pressão, tipo, se eu colocar pressão suficiente em você, você vai fazer o que eu quero, porque é isso que eu quero. Mas tem gente do lado russo que tem sido bem clara em dizer que não é assim que as coisas funcionam em Moscou. E também não seria assim se fosse o Reino Unido ou os Estados Unidos do outro lado. A gente nunca reage desse jeito. Eu não entendo por que a gente acha que o outro lado vai reagir assim, a não ser porque seria mais fácil se reagissem. Mas o que eles têm dito é o seguinte: se vocês continuarem com essa campanha de pressão, e se continuarem com essa escalada, como o presidente Trump chama,
Então, que tal a gente aumentar a nossa própria campanha de pressão e lançar ataques contra o Ocidente aqui? A gente tem falado bastante sobre isso no canal, com várias pessoas, e há muita preocupação de que eles acabem fazendo isso em algum momento, se a gente continuar com essa pressão. Mas nenhum de nós realmente discutiu ainda o que isso vai significar. E eu quero entrar no seu artigo aqui. É esse, A Próxima Guerra com a Rússia, um caminho europeu para a ruína. Só o título já é bem assustador, mas eu quero ler o resumo porque acho que ele é muito importante, e é por isso que eu queria que você explicasse um pouco mais. A OTAN, a União Europeia e os líderes do chamado E3 estão levando a Europa por um caminho para estar pronta para a guerra até 2030. Diante da postura belicosa europeia, a Rússia pode decidir começar isso antes. E se isso acontecer, os Estados Unidos não estariam dispostos a lutar contra a Rússia em nome da Europa. Essa é uma declaração bem ousada. Muita gente não concorda com isso. Pensam, não, o artigo 5 vai envolver os Estados Unidos. A gente vai falar mais sobre isso em um minuto. Sem conseguir se defender dos mísseis convencionais balísticos e hipersônicos da Rússia, a Europa sofreria uma derrota rápida. Esse é o primeiro grande ponto, e com perdas militares muito altas. Mesmo depois de pedir um acordo de paz, a destruição do sistema de energia europeu jogaria o continente numa crise econômica, além da derrota militar. Os europeus deveriam ser convidados, de forma pública, a debater esses riscos e expressar suas opiniões. Então vamos começar por aí. Por que você afirma, de forma tão categórica, que os Estados Unidos não interviriam para lutar contra a Rússia em defesa da Europa? E, em segundo lugar, por que diz que a Europa sofreria uma derrota rápida? O que leva você a essas conclusões? Bom, vamos começar pelo primeiro ponto, Daniel. E eu também quero muito ouvir a sua opinião. O cenário que eu descrevo, e é importante deixar claro que é um cenário, não uma previsão, serve para a gente pensar sobre as possibilidades. Podem existir outros cenários igualmente plausíveis, mas para mim esse faz sentido. O que eu imagino é que a Rússia decida agir em setembro deste ano, e que ela haja atacando, talvez depois de um aviso, não sei, as instalações de produção de mísseis de longo alcance na França, na Alemanha e no Reino Unido. Eu parto do princípio de que esse ataque aconteceria, e aí levanto a questão: o que isso significaria para a OTAN? Porque, claro, o artigo 5 não é exatamente o que muita gente pensa. Ele não obriga todos os membros a entrarem juntos na ação. Ele exige que cada país tome as medidas que considerar necessárias. Então a pergunta para os membros da OTAN que estão menos inclinados a isso, como a Hungria, a Espanha e outros, é o que a gente vai fazer agora? Vamos responder a um ataque russo e com isso convidar ataques contra os nossos próprios países? Acho que essa também é uma questão em aberto, porque o grande ponto é: como os Estados Unidos reagiriam? Os Estados Unidos estão preparados para enviar mais tropas para a Europa, prontos para lutar e morrer por um conflito europeu? E o meu palpite, Daniel, e eu gostaria de saber o que você acha, é que os Estados Unidos não fariam isso. Acho que nesse momento, os Estados Unidos diriam algo como: na verdade, isso não era exatamente o que a gente esperava. A gente esperava que a escalada fosse algo que pudéssemos controlar, mas está claro que não podemos. O que não queremos é entrar em nenhum tipo de confronto com o dono do maior arsenal nuclear do mundo. Então, o que eu imagino é que o Grupo E3, mesmo assim, pense: bom, é melhor a gente responder. Só que, quando eles respondem, acabam praticamente sendo aniquilados. Porque a única forma plausível de reagir, Daniel, é com operações aéreas. E aí eles estão indo para operações aéreas contra um dos sistemas de defesa antiaérea mais experientes e testados do mundo. Afinal, ele já passou por 4 anos de testes. Então eu parto do princípio de que, na verdade, os mísseis causam algum efeito na Rússia, mas um efeito limitado.
E a segunda coisa que eu presumo é que as perdas sofridas pelas aeronaves ocidentais são tão grandes que eles decidem não repetir a operação. Mas enquanto estão pensando nisso, eu imagino que os russos resolvem tirar as luvas e fazer com a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha. E acho que fariam isso só com esses três países. O mesmo que vem fazendo com a Ucrânia, atacar cirurgicamente a infraestrutura deles. E o ponto crucial nisso tudo, Daniel, é que nós não temos defesa contra esse tipo de ataque. A gente provavelmente tem uma defesa limitada, muito limitada contra mísseis balísticos e nenhuma defesa contra mísseis hipersônicos. Então, claro, isso coloca o Reino Unido e a França numa situação difícil. Porque nesse momento eles pensam, bom, a única forma de fazer mais alguma coisa seria usar armas nucleares. A grande questão é, eu vou sacrificar o meu país? Porque é isso que isso significaria. Afinal, estaríamos enfrentando a maior potência nuclear do mundo. E eu suspeito que eles acabariam recuando e dizendo, sabe de uma coisa? Provavelmente não queremos fazer isso. Então eu acho que isso levaria os dois, provavelmente sob pressão dos Estados Unidos, a buscar um acordo de paz. Bom, vamos dar uma olhada nisso, porque você me perguntou há pouco o que eu achava. E ao entrar no lado americano dessa questão, isso também vai abrir espaço para entender como cada um dos 32 membros da OTAN vai interpretar isso. Agora, existe um entendimento comum, principalmente no Ocidente, porque muitos querem acreditar nisso, de que o artigo 5 é automaticamente todo mundo entra em guerra. Um ataque a um é um ataque a todos. Mas eu quero mostrar o texto real aqui. Isso vem do Tratado Oficial da OTAN. Artigo 5 está aqui. As partes concordam que um ataque armado contra uma ou mais delas, na Europa ou na América do Norte, será considerado um ataque contra todas. Ok, então essa frase é verdadeira o suficiente. Ela está lá. É correta. Mas agora a gente entra na parte difícil. E eu vou olhar para isso de uma perspectiva americana. Porque se esse ataque armado acontecer, cada um deles, no exercício do direito de autodefesa individual ou coletiva, reconhecido pelo artigo 51 da Carta da ONU, vai ajudar as partes atacadas tomando imediatamente, de forma individual e em conjunto com os outros, e esse é o ponto principal aqui, as medidas que considerar necessárias, incluindo o uso de forças armadas, para restaurar e manter a segurança na área do Atlântico Norte. Então, não existe um disparo automático. Significa apenas que você vai tomar as medidas que considerar necessárias, o que pode incluir o uso da força armada, mas não exige isso. O texto continua dizendo, qualquer ataque armado desse tipo e todas as medidas tomadas em consequência devem ser imediatamente comunicadas ao Conselho de Segurança. E depois segue adiante. Agora, muita gente não sabe disso. Tem algo que eu quero destacar. Nos Estados Unidos, quando o Tratado de Washington, como era chamado na época, estava sendo debatido, o debate foi intenso. Isso porque, com as lembranças ainda muito recentes da Segunda Guerra Mundial, nós não queríamos entrar numa situação em que fosse automático, em que estaríamos de volta à guerra, acontecesse o que acontecesse. Então, eles garantiram que, na nossa versão do tratado, na lei dos Estados Unidos, e isso também ficou refletido no artigo 5, se o artigo 5 for acionado, o Congresso americano vai se reunir e decidir o que fazer. Sim, nós vamos considerar isso um ataque contra nós, mas nesse caso aqui, digamos que os primeiros alvos sejam a Alemanha e a Itália, por exemplo, porque eles estão fornecendo bastante ajuda militar. E digamos que a Rússia ataque esses países. Eu não lembro exatamente qual era o seu cenário, mas vamos supor que a gente considere isso um ataque contra nós. Mesmo assim, nós não fomos atacados diretamente e não vamos receber mísseis balísticos em território americano. Nosso apoio pode ser algo como, vamos mandar mais mísseis de defesa aérea, vamos mandar mais dinheiro, o que for preciso.
mas não vamos enviar nossas tropas para lá, porque não fomos atacados. E o nosso Congresso, assim como cada parlamento ou governo de outros países, precisa fazer exatamente a mesma coisa. Eu não consigo imaginar que vai haver muitos outros países dispostos a dizer: sim, pode me colocar na mira se você atacar a Alemanha, a Itália ou até o Reino Unido. Pode nos colocar na mira também. A gente aguenta levar uns mísseis na cara. Como é que você enxerga isso do ponto de vista europeu? Eu li exatamente do mesmo jeito que você leu, Daniel. Você e eu já passamos por isso antes, em momentos diferentes, porque nós dois estivemos no Afeganistão. E sabe, a tomada de decisão no Afeganistão, e claro, em alguns países que estavam lá, era algo que muitas vezes precisava ser levado de volta para o próprio país. E alguns realmente tiveram muita dificuldade. Eu sinto pena dos canadenses que apanharam feio em Kandahar e acabaram saindo, e outros países também enfrentaram grandes dificuldades. Eu lembro que a Alemanha, para mim, parecia estar com problemas. Então veja, não é só uma questão de voltar para os Estados Unidos, embora isso seja fundamental. A visão dos Estados Unidos é crucial. Mas é preciso voltar também aos outros países. Pelo que a gente ouviu nessa conferência de Ramstein, lendo nas entrelinhas, a ideia de que há uma unidade total sobre o que fazer em relação à Rússia, claramente, não é verdade. Então, quando chega o momento em que é preciso realmente comprometer sangue e dinheiro, isso, na minha opinião, vai fazer muitos parlamentos pensarem muito, mas muito mesmo. Vão ter longas conversas. E eu ficaria muito surpreso se houvesse uma posição totalmente unificada dentro da OTAN. Na verdade, eu não ficaria nada surpreso se fosse o contrário. E a gente começa a ver um clima bem diferente dentro da OTAN. De novo, claro, o problema aqui é que os nossos políticos, eu acho, Daniel, e acho que isso é menos verdade para os militares, mas é para os nossos políticos, que estão partindo da suposição de que podem se esconder atrás do artigo 5. A verdade é que, mesmo que todo mundo se escondesse atrás do artigo 5 e decidisse se opor à Rússia, a gente estaria numa situação militar muito, muito difícil, porque não temos como nos defender contra os mísseis hipersônicos. E como o Ted Postal mostrou naquele podcast recente que você fez com ele, ficou claro, sem nenhuma dúvida, que a gente tem capacidades e instalações muito, mas muito limitadas contra mísseis balísticos. Então, basicamente, estamos nos colocando numa situação em que, se houver uma retaliação, não teremos o que fazer. E é por isso que, para mim, o ponto central do artigo é que precisamos ter um debate público sobre isso. Porque estamos sendo conduzidos a uma possível guerra, e ninguém entre nossos líderes é embrace deste dustes, mols de gord. Amongst our leaders seems to be doing the risk analysis. E nesse espírito de educar as pessoas, eu quero voltar para o seu artigo aqui, porque acho que tem outra coisa nele que vale a pena discutir publicamente. Você colocou aqui no item número 3 o contexto estratégico. E para começar, a gente precisa entender como chegamos até aqui. Está claro para qualquer um que conheça a história estratégica que as raízes dessa crise voltam a 1989. Agora, pode ter gente que diga, ok, talvez 2014, isso faz mais sentido. A maioria diria não, isso é fevereiro de 2022. Mas você diz 1918. Pode explicar por quê? Sim, isso remonta lá atrás, aos alertas do fim da Guerra Fria, quando a Guerra Fria terminou. Os avisos vieram dos grandes pensadores estratégicos da nossa época. Daniel, o mais óbvio é o George Kennan, mas também tem o Jack Matlock, o Kissinger e o Bill Burns, que em 2006, se não me engano, escreveu aquele telegrama diplomático, Nyet means Nyet. E por último, mas não menos importante, o John Mearsheimer, que, claro, antes de 2014, já tinha alertado exatamente o que iria acontecer. O ponto sobre esses avisos, Daniel, é que, diferente de muita gente que fala sobre o assunto, eles foram realmente visionários. Eles previram o que aconteceria. E aconteceu. Então, por favor, será que a gente não pode ouvi-los? Porque, sinceramente, se a análise deles estava certa dessa vez,
e todo o pensamento convencional estava errado, então eles merecem ser ouvidos. Então eu acho que esse é o contexto. Mas o problema é que, se você vê a guerra como algo que começou em fevereiro de 2022, é um pouco como ir ao médico, e o médico olhar para você e dizer, ok, eu sei o que você tem, não precisa me contar nada, eu sei o que é e aqui está o tratamento. Em vez de dizer, me conta quais são os sintomas, me fala sobre as lesões. A gente precisa voltar atrás e entender de verdade o contexto certo. Porque se não fizer isso, você ignora completamente o general von Clausewitz. Eu sou um grande admirador de Clausewitz. Ele é um dos grandes pensadores militares da história. E, no entanto, parece que todos os nossos líderes, e ao que me parece muitos dos nossos colegas militares também, esqueceram o que ele disse. E esse era um livro obrigatório quando eu estava subindo na carreira como segundo-tenente. Da Guerra, do Karl von Clausewitz, ainda está na minha estante até hoje. Mas hoje em dia quase ninguém mais lê, porque, bom, acham que é coisa antiga. Talvez valha a pena tirar o pó e dar uma olhada de novo, porque várias ideias que ele menciona ali têm muito a ver com o que você também fala no seu artigo. E agora vamos para a próxima parte, número 4. A Respolicia, a escalada europeia. Apesar desse fundamentalismo, a intenção declarada publicamente pelos líderes do E3, Macron e em breve Andy Burnham, o novo primeiro-ministro britânico, é aumentar o fornecimento à Ucrânia de drones de precisão de longo alcance e mísseis de cruzeiro, todos capazes de atingir profundamente o território russo. Agora, isso é um pouco mais urgente e começa a deixar de ser apenas algo conceitual, porque está acontecendo exatamente neste momento, durante a conferência da OTAN. Ontem, Volodymyr Zelensky falou exatamente sobre esse assunto e disse que quer mais dessas armas. É por isso que eu acho que agora a iniciativa passou para as nossas mãos. Não totalmente, mas passou. A gente está tentando levar essa guerra para o céu e não mais para o campo de batalha. É por isso que agora começamos a controlar o campo de batalha. Isso é muito importante. É difícil empurrar o inimigo de volta quando se tem menos gente, mas encontramos outro jeito de fazer isso. Cortar a logística do exército deles. É uma questão de armas, de combustível, de diesel, e tudo isso sem perdas humanas diretas. Essa é essa diferença entre nós. Então o Zelensky está dizendo, sim, eu preciso de mais desses mísseis de longo alcance para poder começar a cortar a logística e por aí vai, e começar a pressionar o lado russo para vencer. Mas aí a gente volta para o seu artigo. E lá diz que se os líderes do E3 decidirem não levar esse alerta a sério, porque os russos, o governo de Moscou, e isso é um cenário, mas é também a vida real, o aviso público de Moscou é bem claro. Se isso continuar, atacar diretamente instalações de produção europeias não está descartado. E no seu cenário, os líderes do E3 escolheram não levar esse aviso a sério. Explica pra gente o que acontece depois, no seu cenário. Olha, eu acho que o motivo de eu ter dito que os líderes do E3 escolheram não levar o alerta a sério é que eles decidiram não levar nenhum dos avisos da Rússia a sério. Então, para mim, essa parte do artigo faz bastante sentido. Mas aí vem a pergunta, como a Rússia reage? E como você e eu sabemos, e muita gente que acompanha esse canal e outros também sabe, esse é um tema de grande debate dentro da Rússia. E a pessoa que provavelmente é a mais cautelosa entre todos que participam desse debate é o Vladimir Putin. Mas o meu cenário é o seguinte, os russos decidem adotar uma postura mais contida, e depois de já terem avisado e deixado claro que sabem onde ficam esses locais de construção, eles atacam com mísseis hipersônicos, balísticos, ou até os dois tipos, contra os quais, de novo, não há nada que possamos fazer. Então a pergunta é, o que acontece depois? Como vai ser para o Merz, o Macron ou o novo Andy Burnham, quando de repente se virem diante de um ataque ao próprio território?
E aí, se eu estiver certo em dizer que não há um consenso forte dentro da OTAN, e não estou dizendo que ninguém vai apoiar, eu imagino que os escandinavos e os bálticos vão apoiar, mas há outros que vão ser bem menos favoráveis. E claro, ainda fica em aberto a questão sobre os Estados Unidos. Mas aí a gente passa para o próximo ponto. Você diz que nos primeiros 3 meses da guerra, depois de observar o que acontece com os holandeses, os escandinavos e os bálticos, o único lugar onde uma ofensiva é possível é no ar. Só que agora, os pacotes de ataque da Europa estão descobrindo o que os pilotos ucranianos já sabem há anos. Enquanto uma pequena parte dos mísseis de cruzeiro europeus acerta os alvos, a maioria é destruída pelas redes russas de defesa em camadas, com os sistemas S-400 e S-500, que são muito bem treinados. E por que isso acontece? Porque sempre nos fizeram acreditar, especialmente com os Tomahawks, que não, esses mísseis são incríveis, são fantásticos e com certeza vão passar. Por que você diz que não vão? Na verdade, falando como alguém que já foi da defesa aérea, eu mesmo fui comandante do HMS Cardiff, que era um destroyer de defesa aérea. Daniel, em alguns momentos, eu era o que chamavam de comandante de guerra antiaérea, porque era o único destroyer de defesa aérea entre as forças permanentes da OTAN no Mediterrâneo. A gente era o AAWC, como se dizia. Mas entre os sistemas de que estamos falando, como o Tomahawk, esse é um dos alvos mais fáceis de abater. Não é simples, mas é mais fácil se comparado a um míssil balístico. E ninguém consegue derrubar um míssil hipersônico. A gente sabe que os russos têm experiência com esse tipo de armamento e sabemos também que eles têm tido taxas de sucesso razoáveis contra os ATACMS e contra outros mísseis. Já os drones são mais difíceis, porque vêm em grande número. Mas a questão aqui é que, na verdade, eles são os mais experientes nisso no mundo. Eles têm sistemas que, diferente dos S-400 e S-500, e diferentes também dos sistemas que os ucranianos têm, em que o melhor é o Patriot, e todos nós sabemos, pela conversa que você teve recentemente com o Ted Postol, o quão eficaz ou ineficaz ele é, os russos têm um grau de eficácia muito maior. Então veja, não estou dizendo que nenhum desses mísseis vai passar ou causar dano, mas comparando com a gente, do outro lado, se a gente for alvo de um nível de ataque saturado como o que a Rússia é capaz de fazer, e que já vimos acontecer na Ucrânia, não há como a gente se defender disso na Europa. Bom, na verdade, deixa eu passar para a próxima parte aqui, porque você disse que em resposta aos ataques europeus contra a Rússia, alguns conseguem passar, mas a maioria é abatida. A Rússia tira as luvas, decidida, de uma vez por todas, a eliminar a ameaça vinda da Europa, do seu povo e do seu território. A Rússia ataca bases aéreas, centros de treinamento, estaleiros, centros logísticos e pátios ferroviários, causando milhares de baixas militares entre as forças europeias antes mesmo que elas consigam se mobilizar. Essa é uma visão muito sombria das coisas, e eu acho que pouquíssimas pessoas no Ocidente têm qualquer noção disso. Você pode explicar por quê? Porque a expectativa é sempre assim. Não, olha, cara, são 32 membros da OTAN. A gente tem os exércitos mais poderosos e eu vejo as planilhas, quantos tanques, quantos aviões, quantos navios, quer dizer, tudo, mísseis, o que for. Nossa economia é muito maior somando tudo. A gente conseguiria esmagar eles. Mas, pelo jeito que você descreveu aí, não querendo exagerar, parece que você está dizendo que a gente ficaria quase indefeso. Pode explicar por quê? Para alguém que não faz ideia de que é assim? Sim, claro, Dani, posso sim. E acho que, na verdade, a gente tem uma experiência bem recente disso acontecendo. Porque o que aconteceu com as bases terrestres americanas no Golfo, é que elas foram alvo de ataques coordenados com mísseis balísticos e drones. E a gente viu de modo geral, e talvez você saiba disso até melhor do que eu, Dani, que os americanos se retiraram dessas bases.
Duvido muito que eles voltem para lá. O problema, claro, quando se fala em defesa aérea, é que eu ouço muita gente dizer o tempo todo: os porta-aviões acabaram, nunca mais vamos ver um. Mas eu sempre digo para as pessoas que isso pode até ser verdade. Só que o fato é que tem uma coisa que você pode fazer com um porta-aviões e não pode fazer com uma base em terra. Ele pode se mover. Então veja bem, quando se trata de uma base terrestre, tudo que você precisa é saber onde ela está, saber onde estão as forças, e então lançar as armas contra ela. É isso que tem acontecido, não lembro exatamente quantas bases, mas a gente já viu 2 sistemas de defesa aérea Patriot sendo destruídos em bases dos Estados Unidos. A gente viu também, acho que é a 5ª Frota, lá no Bahrein, a Força Aérea destruída. Então, a questão aqui é a seguinte: se você não consegue se defender de um ataque aéreo, especialmente de um ataque desse tipo, que eu chamaria de bombardeio estratégico, Dani, como é que você acha que vai conseguir chegar nem sequer à linha de frente ou mesmo à linha de partida para começar um ataque? E claro, a questão aqui é que por ser uma guerra defensiva, no meu cenário, eu não esperaria que os russos atacassem além da linha inicial, porque do ponto de vista deles é uma guerra de defesa. E eu imagino que eles construiriam algo parecido com a linha Surovikin, que foi aquela linha criada dentro do Donbass depois que fizeram a retirada estratégica. Eles fariam algo assim, ao longo de toda a linha da OTAN. Então isso iria desde a Finlândia, passando pelos Balcãs, basicamente, eles estão entrincheirados atrás da linha de defesa, enquanto a gente tenta montar um ataque que nem chega a se mobilizar de verdade. Quer dizer, o fato é que alguns desses alvos militares e industriais, são muito vulneráveis. E não dá para esquecer o impacto do Kinzhal, que, veja bem, nem precisa de ogivas, porque ele chega tão rápido que as ogivas simples que carrega acabam se vaporizando de um jeito que gera consequências que podem ser medidas na escala Richter, e isso pode destruir áreas inteiras. Então, lugar nenhum é realmente seguro. Eu não sei quais são as baixas entre os ucranianos e, na verdade, entre as tropas ocidentais que estão na Ucrânia, mas eu sei que vários soldados ocidentais já foram mortos. Disso você não ouve falar. Certo, eu já vou passar para a próxima parte aqui num instante, mas quero relacionar isso com algo que é bem real e que está acontecendo agora. E eu acho que é sem dúvida algo em que os russos estão de olho, porque eles têm falado sobre isso e têm observado o Oriente Médio. Eles estão vendo o que o lado iraniano fez e como conseguiram, de fato, neutralizar a superpotência que são os Estados Unidos. Não importa o quanto a gente tenha mais poder no papel do que o Irã. Fomos neutralizados, porque o Irã mostrou que tem capacidade de fazer ataques de longo alcance, com precisão, e que pode colocar toda a infraestrutura de petróleo dos nossos aliados na região sob sérias consequências. E se a gente apertar mais, e eu espero que o presidente Trump não vá por esse caminho, ele ameaçou de novo ontem que talvez façamos isso outra vez com o Irã. Vamos torcer para que ele não faça isso, porque está bem claro que o Irã vai reagir. E isso pode causar uma devastação na economia global se o petróleo sair do mercado. Isso por si só já é um grande problema. Mas como você continua destacando no seu artigo, você disse que os problemas econômicos que isso pode causar na Europa podem ser ainda maiores, por causa do uso de táticas parecidas. O texto diz que esse ponto fica brutalmente reforçado pelos ataques russos simultâneos, que estão desmontando de forma sistemática a infraestrutura de energia da Europa, terminais de gás, usinas, interconexões de rede, instalações de armazenamento. É claro que a Ucrânia sofreu muito com isso fisicamente, e até a própria Hausininha. Mas o Ocidente está desesperado e definitivamente não tem preparo técnico para recuperar isso. Já a Rússia e a Ucrânia têm e aplicam a mesma precisão cirúrgica que a Ucrânia vem usando na sua rede elétrica desde 2022. A Europa,
que é o maior importador regional de hidrocarbonetos do mundo, com 12,8 milhões de barris por dia, já está sob uma pressão enorme no seu sistema de energia. Consequência das sanções autodestrutivas contra o petróleo e o gás russos, agora agravadas pelo choque energético no Estreito de Hormuz. Uma coisa sobre a qual eu queria que você falasse, porque não é algo muito conhecido, e é também uma dúvida minha, tanto quanto uma afirmação, é o seguinte. Pelo que eu entendo, existem relativamente poucas instalações e terminais de petróleo em toda a Europa. E não seriam muitos os que precisariam ser derrubados para paralisar completamente o sistema de energia e a economia de todo mundo. Isso procede? Sim, é isso mesmo. E o motivo, Dani, é que agora que a gente sancionou a Rússia e cortou o acesso a todos os combustíveis que viriam de lá, ficamos com os combustíveis que vêm de outros 2 lugares principais. Tem algumas áreas no Mar do Norte, não são grandes quantidades. Dá para a Noruega se abastecer sozinha e o Reino Unido tira mais ou menos metade do seu potencial de combustível do Mar do Norte. Mas o resto é importado, Dani. É importado. E quando chega, vem para lugares como Rotterdam, Southampton e Milford Haven, que fica no país de Gales. E também tem um ponto na Espanha. Eu não lembro exatamente qual é, mas esses locais são extremamente vulneráveis e, de novo, não há defesa possível. Sabe, eu me lembro de ter feito uma análise logo depois do 11 de setembro, Dani, quando eu trabalhava no Departamento de Planejamento de Políticas do Ministério da Defesa. E a gente descobriu, rapidamente, que um ataque a uma instalação de gás natural liquefeito, o chamado GNL, teria consequências quase nucleares. Então, não demora muito para começar a comprometer toda a infraestrutura de energia. De novo, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é um cenário bem plausível se houver uma escalada. E seria uma escalada com a qual a gente teria muita dificuldade para lidar. Mas, na verdade, não é nada impossível, porque, claro, é exatamente isso que estamos fazendo com a Rússia neste momento. Então, por que a gente acharia que eles não reagiriam do mesmo jeito que nós reagimos? Principalmente se, como eu imagino, os Estados Unidos estão ficando de lado, porque começaram a pensar de forma mais voltada para o próprio interesse, se realmente querem ou não enfrentar a Rússia. Mesmo em circunstâncias normais já seria difícil. Mas a situação em que estamos é que nós mesmos cortamos cerca de 40% do nosso diesel, que antes vinha da Rússia, e também o fertilizante. Além disso, impusemos sanções ao petróleo russo, o que, claro, aumentou o preço do petróleo no mundo todo. E por último, mas de forma alguma menos importante, aconteceu o problema no Estreito de Hormuz. Isso tirou de circulação algo entre 13 e 15 milhões de barris de petróleo por dia, de novo criando uma pressão enorme sobre a Europa. Porque a questão sobre a Europa é que, tirando os noruegueses, que têm produção própria, e os britânicos, com uma ajudinha do Mar do Norte, nós dependemos de forma crucial do petróleo importado. Crucial mesmo. E como é que esse petróleo chega até nós antes mesmo de chegar às refinarias? Você sabe, claro, que existe uma força de submarinos russa contra a qual temos pouquíssima capacidade de defesa. Quero dizer, as forças anti-submarino, das quais eu mesmo já fiz parte, hoje têm cerca de 1/10 do tamanho que tinham antes. Acho que o Reino Unido tem 5 ou 6 fragatas, que são o que usamos. Quando eu servia, usávamos fragatas e destroyers, uns 12 no total. Na minha época, tínhamos entre 70 e 80. Impressionante. Então, só para eu ter certeza de que entendi direito, e eu não quero distorcer nada do que você está sugerindo ou do que escreveu, você não está necessariamente dizendo que a Rússia vai fazer essas coisas. Eles já ameaçaram algumas delas, mas o que você está dizendo é que, se eles seguirem o caminho que você mencionou, esses seriam os resultados mais prováveis que você está descrevendo. É isso mesmo? Sim.
Acho que uma palavra melhor seria plausível. Sim, plausível é uma palavra melhor. E é bem plausível que eles possam fazer isso. E eu acho que o ponto principal é o seguinte: sempre que você faz uma análise de risco, e a gente ouve muito falar disso no setor privado, uma das coisas mais importantes nessa análise é olhar o que chamam de percentual do risco e o impacto. Agora, mesmo que o que eu esteja falando tenha, digamos, uma chance de 1 em 4, o impacto sobre a economia europeia seria catastrófico, Dani. E não só sobre a economia europeia. Mesmo que os europeus pedissem um acordo de paz e dissessem, tudo bem, a gente não gostou da forma como vocês destruíram nossa infraestrutura de energia, as consequências continuariam se desenrolando depois do cessar-fogo. O que a gente veria, sem dúvida, seriam corridas contra a libra e o euro. Veríamos uma alta nos preços dos títulos, o que levaria a um gasto muito maior dos governos com juros. Veríamos quedas nas bolsas de valores. Enfim, as consequências econômicas seriam profundas. Desculpe, não quero me adiantar, porque antes de chegarmos a essa parte, já que você fala sobre isso na seção número 6, você também escreveu ali que se a Rússia começar a atingir todos esses alvos que acabou de mencionar, como o petróleo, a produção de energia e tudo mais, as luzes começam a se apagar. E mais importante, sem diesel, os sistemas de agricultura, pesca e logística de alimentos da Europa entram em colapso. Em apenas 2 ou 3 meses de conflito, a situação econômica da Europa já se torna perigosa. Qual é o motivo do seu pessimismo em relação a isso? E por que um período de tempo tão curto? Porque alguém pode imaginar e dizer, ok, a Rússia vem atingindo muitos desses alvos na Ucrânia há bastante tempo e eles encontraram uma forma de superar isso. E por um lado dá para dizer, e isso é mais uma pergunta, dá para dizer, bom, sim, a Ucrânia aguentou tudo isso e conseguiu se manter de pé. Mas também dá para argumentar que eles só conseguiram se manter porque há cerca de 50 países, na Europa e em outras regiões que continuam apoiando o país. E a Europa, por si só, não teria 50 nações para ajudá-la. Então, de um jeito meio paradoxal, ela pode acabar sendo mais vulnerável do que a própria Ucrânia. Como você enxerga isso? Não, esse é justamente o ponto central. E o ponto central é que a Europa depende de forma crítica das importações de petróleo e gás natural, de forma crítica mesmo. Em petróleo, eu acho que a gente importa algo em torno de 12 milhões e meio de barris por dia, Dani. E como eu disse, a imensa maioria disso é importada. Então, se você começa a cortar essas importações, e isso vem somado ao fechamento dos estreitos e também ao bloqueio das rotas terrestres que vinham por gasodutos da Rússia, de repente você vai começar a ficar sem combustíveis. Agora, a eletricidade pode até continuar funcionando, embora até a eletricidade dependa de pessoas fazendo manutenção, cuidando das partes elétricas essenciais. Todas essas atividades de manutenção dependem de caminhões, retroescavadeiras e outros equipamentos que usam diesel. O combustível essencial aqui é o diesel, Daniel. A gente é totalmente dependente dele. Muita gente fala sobre gasolina, diz que está tudo bem, que estamos indo para os carros elétricos. Mas olha, não existem tratores elétricos por aqui, posso te garantir. Também não existem colheitadeiras elétricas. E praticamente todos os barcos de pesca que eu conheço nas Ilhas Britânicas, talvez haja 1 ou 2 exceções, mas são provavelmente uns 2.000, funcionam com diesel. Então, no momento em que você tira o diesel da equação, todo o sistema agrícola começa a desmoronar. E a questão fundamental aqui, Tânia, é a seguinte. Não dá para dizer, não se preocupe, a gente importa. Porque e se não der para importar? E se não der para trazer comida de fora? Eu lembro que durante a greve dos agricultores que aconteceu aqui no país há uns 15 anos, o nível médio de combustíveis refinados era suficiente para uns 9 dias. Não estou falando de petróleo bruto ou gás, mas de combustíveis refinados. Isso já mostra o tamanho da vulnerabilidade.
E não podemos esquecer também o que ocorreu no mundo fruto durante a crise no Estreito de Hormuz. Estamos usando nossas reservas estratégicas de petróleo e reduzindo os estoques de petróleo e Então, sabe, eu diria que estamos extremamente vulneráveis. É por isso que eu sou pessimista. E no fundo, volto a algo que eu disse, acho que há uns 2 meses, Daniel, quando a gente falava sobre o Estreito de Hormuz. Existe uma relação direta e muito importante entre o uso de energia e o produto interno bruto. Então, se de repente você tira do sistema a quantidade de energia de que estamos falando, vai ver o mesmo efeito em termos de contração econômica. Quer dizer, a estimativa geral, se eu não me engano, no caso da Ucrânia, mesmo com acesso a combustíveis vindos do Ocidente, é de uma redução de 30% no PIB. E isso é catastrófico para um país industrial moderno. 10% já equivale a uma depressão. Só para colocar isso em perspectiva. Olha, os Estados Unidos, eu acho que no auge da Grande Depressão, estavam em torno de 15,9%. É mais ou menos esse número. Então, 30%, vamos ser claros, se não fossem os empréstimos europeus e outros empréstimos, a Ucrânia seria um estado falido. Ela simplesmente não consegue existir sem isso. Então, sim, a Ucrânia é um estado falido. E aí vem a pergunta, a gente quer um superestado falido, que seria a Europa? Agora, de novo, quero deixar claro aqui, Daniel, que eu não estou dizendo que isso é uma previsão, mas eu acho que é algo bem plausível. E mesmo que fosse só remotamente plausível, a gente deveria, no mínimo, estar discutindo isso publicamente. Nossos políticos deveriam, pelo menos, fazer uma análise de risco para a gente e dizer qual é a percepção deles sobre esse risco. Porque, sinceramente, eu não vejo nenhum sinal em nenhum dos nossos políticos, de nenhum lado do Atlântico, de que eles sequer tenham pensado nesse risco, muito menos se dado ao trabalho de analisá-lo. Então, o que você diria para quem está discutindo isso e fala, mas a Rússia nunca faria tudo isso, que eles nunca atacariam, nem com armas convencionais, todos aqueles alvos que você mencionou, porque tanto a França quanto o Reino Unido têm armas nucleares próprias e usariam se fossem atacados pelos russos. O que você responde a esse argumento? Olha, eu diria que a França e o Reino Unido estariam cometendo suicídio, um suicídio coletivo dos seus povos, porque estaríamos usando armas nucleares contra o país mais poderoso do mundo em termos de arsenal nuclear. E achar que haveria qualquer resposta diferente de uma reação com o uso massivo de armas nucleares é pura fantasia. Então, essa é uma decisão enorme para o Macron e provavelmente para o Andy Burnham tomarem. Mas a escolha que eles têm que fazer é: vocês querem responder com armas nucleares, sabendo que isso vai resultar na destruição do Reino Unido e na destruição da França? E eu imagino que, a menos que estejam completamente sem noção, eles provavelmente vão dizer não a cometer um suicídio nacional. De novo, por causa da forma como essa escalada pode acontecer, dá para entender por que eu acho que é um assunto sobre o qual a gente precisa falar. Quer dizer, eu sei que você está preocupado com isso, eu também estou. Mas o que realmente me preocupa é que quase não existe debate público sobre o tema. É invejável que a grande mídia simplesmente evita o assunto. E ninguém entre nossos políticos, os líderes militares, parece que quer os riscos. Eles não. E eu quero pular para o final do seu artigo aqui, porque acho que é justamente a parte que mais me chamou a atenção. E é bem preocupante. Você diz que só 3 meses depois do início do conflito nesse cenário, se as coisas acontecerem do jeito que você descreve, o custo humano já é enorme. As baixas militares são muitas vezes maiores do que todas as perdas do Ocidente e da OTAN em 25 anos de operações no Iraque e no Afeganistão. Mas a rendição militar não é o fim, é só o começo. Com o sistema de energia destruído, a produção industrial europeia está desmoronando. O desemprego dispara. Os maiores países da Europa, com exceção da Alemanha, já estão com dívidas acima de 100% do PIB.
O que isso significa para a Europa se ela seguir por esse caminho? Quer dizer, se entrarmos num conflito com a Rússia e ele ficar restrito ao ar, sem um exército vermelho avançando por terra, só no ar, há um impacto para a Europa. E quanto levados a reverter esse estrago? O impacto disso, com essa destruição do sistema de energia, é nada menos que catastrófico. Agora, eu acho que ainda há uma dúvida sobre como os russos poderiam fazer isso. No lugar da Rússia, eu seria seletivo e provavelmente me concentraria no que considero as 3 principais nações belicosas, que são o E3, ou seja, Reino Unido, França e Alemanha. Eu não sei, é só um palpite, Dani. Estou apenas me colocando no lugar do Putin e do Estado-Maior. Mas tirar 30, 40 ou 50% do PIB, de repente todos os serviços entram em colapso. Uma economia moderna não consegue funcionar sem um fornecimento adequado de energia. Digo isso como alguém que trabalha no setor de energia há 15 anos, e infelizmente é um tema muito mal compreendido. Eu costumava dizer na Marinha que as pessoas eram cegas para o mar, e a gente sempre dizia isso. Na indústria de energia, a gente costuma dizer que as pessoas são cegas à energia. Sabe, para muita gente, energia é algo que simplesmente sai de... Você vai ao posto, coloca gasolina no tanque e pronto, vem do posto. Mas é muito, muito mais complicado do que isso. Existem cadeias de suprimento enormes e tudo isso leva décadas de investimento. Então eu não acho que a Europa vá voltar à mesma situação de antes da guerra. E, sinceramente, acho que teríamos sorte se conseguíssemos recuperar, dependendo do tamanho do dano, algo como 2/3 da nossa capacidade econômica de antes da guerra. É muito difícil dizer. Seria preciso fazer uma modelagem para estimar isso. Mas, como eu disse, investimento em infraestrutura de energia leva décadas. A gente está falando, por exemplo, de uma usina que está sendo construída em Somerset. Eu acho que a gente já está aí com uns 15 anos, indo para 20. Então isso leva décadas de investimento. Tirar isso faz uma diferença enorme. E o outro ponto fundamental, Jenny, é que todo mundo pensa, tudo bem, não tem problema, a gente vai mudar para renováveis e para energia nuclear. Só que o problema é que tanto a nuclear quanto as renováveis dependem de combustíveis. Dependem de forma crítica do diesel. Como você acha que a gente constrói uma usina nuclear? Como é que a gente move os guindastes? Posso te garantir, não é com combustível nuclear. E como é que a gente instala um parque eólico no mar? Posso te garantir, não é usando eletricidade. A gente usa diesel em toda a cadeia de suprimentos. Então, se você tira isso, a capacidade de realmente recuperar o setor de energia e, por consequência, a infraestrutura econômica, vai ficar, no mínimo, muito, muito prejudicada. Olha, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é não deixar o seu cenário se confirmar. Vamos nem começar a seguir por esse caminho. É por isso que e esse é um dos motivos de a gente ter feito o programa de hoje, destacando o seu artigo, queremos colocar esse tema no debate público, deixar as pessoas discutirem, argumentarem sobre isso. Mas no fim das contas, o que eu realmente espero que fique claro é o seguinte: se isso acontecer porque a gente for longe demais com a Rússia, e a Rússia cruzar esse limite e atacar a Europa Ocidental, as consequências podem ser de horríveis a catastróficas. E tudo isso pode ser evitado se a gente simplesmente colocar os pés no chão e voltar a uma diplomacia normal, de dar e receber. Em alguns casos, a gente tem poder de negociação com a Rússia, mas vai ter que ceder em algumas coisas para conseguir outras. Se a gente fizer isso, não precisa seguir por esse caminho e pode continuar vivendo por muito tempo depois que a guerra acabe. Pelo menos é assim que eu vejo. E você? E eu concordo totalmente, Daniel. Como você deve ter visto, eu terminei o artigo dizendo que existe um caminho alternativo. Chama-se diplomacia. Eu realmente não entendo porque alguém no Ocidente acha que faz sentido realizar uma conferência de paz sem a presença de um dos lados em conflito. Isso é pura incompetência diplomática. E por que alguém no Ocidente acha que conversar com a Rússia é uma forma de recompensá-la?
Também é incompetência diplomática. Então, pelo amor de Deus, vamos começar a conversar diplomaticamente com os russos. Vão ser conversas difíceis. Sempre são, no fim das guerras. E provavelmente continuarão sendo difíceis por anos, talvez até por 1 ou 2 décadas. Mas é muito melhor ter essas conversas do que voltar a ter uma guerra no continente europeu. Ainda mais uma que traga consequências catastróficas para todas as nossas populações, Danny. Não poderia concordar mais com você, e foi muito bem colocado. Então, muito obrigado por ter vindo e compartilhado com a gente hoje. Espero que esse episódio seja divulgado bem longe, que chegue a muita gente e que as pessoas comecem a conversar sobre isso. É disso que a gente precisa. Muito obrigado. É isso aí. Continue com bom trabalho também, Daniel. Isso faz diferença. Você também. E como a gente disse, entra lá no Substack do Steve Jeremy, porque esse é o primeiro conteúdo que ele publicou por lá. Vai ter muito mais vindo, e são exatamente esse tipo de conversa que a gente precisa ter. Muito obrigado, e a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não fico tentando convencer você a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações, mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.